Estimados irmãos e irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do tempo pascal recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou. Ele, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua palavra. Na primeira leitura, a palavra anunciada pelos apóstolos provoca transformações na vida do povo e enfrenta a resistência de pessoas e líderes da sociedade perversa. Trata-se de um resumo do querigma cristão, anúncio do ressuscitado como guia e salvador, para conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos seus pecados, o que supõe a conversão. Pedro, diante do Sinédrio, aparece como líder e porta-voz e, em nome dos outros apóstolos, se dirige ao sumo sacerdote. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, e pronuncia mais um testemunho da ressurreição de Cristo. Pedro e os apóstolos têm a convicção de que Deus é o absoluto de suas vidas e por isso são capazes de grandes sacrifícios, renúncias e de praticar gestos heróicos. A proposta de Jesus é libertadora e transformadora e se opõe ao sistema social, político, econômico e religioso que gera injustiça, morte e opressão. Esta proposta é rejeitada e combatida por aqueles que dominam o mundo e que oprimem os pobres. Isto justifica porque o testemunho coerente e verdadeiro sobre Jesus não é um caminho de glória, de aplausos, de honras, de popularidade, mas um caminho de cruz. Eis o primeiro anúncio, o querigma, do qual nasce a igreja, a nova humanidade, a nova criação. Primeiro, aqui tem o sentido de fonte, origem, princípio para o qual se deve voltar sempre de novo, conforme expressa o Papa Francisco. Como gostaria de encontrar palavras para encorajar um estado evangelizador mais ardoroso, alegre, generoso, ousado, cheio de amor até o fim e feito de vida contagiante. Mas sei que nenhuma motivação será suficiente se não arder nos corações o fogo do Espírito. O salmo da liturgia retrata o sentimento do pecador arrependido que acolhe a salvação. Por isso, canta o louvor pela experiência da misericórdia de Deus em nossa vida. Quem acolhe a salvação e a misericórdia de Deus, vê o seu pranto transformado em festa e a alegria acontecer depois do sofrimento. Vós tirareis minha alma dos abismos e me salvastes, quando já estava morrendo. A segunda leitura mostra que Jesus, o Cordeiro imolado e agora ressuscitado, é digno de receber os 7 títulos de reconhecimento por sua obra de redenção: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O Cristo, o Cordeiro imolado, morrendo na cruz, revela o quanto Deus ama seus filhos, sua história e o quanto a humanidade deve amar seu Deus. Um amor não apenas perdoa e reconcilia, mas também que cria e recria o céu e a terra, fazendo surgir um novo paraíso, pois é o caminho que Cristo apresenta com a sua morte e ressurreição. Por isso, o capítulo termina com um hino litúrgico de exaltação e adoração do Cordeiro, não apenas dos anjos, mas também de todas as criaturas que estão no céu, na terra,
debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe. As criaturas que o adoram estão na luz de sua glória. Esta é a sua salvação. Então, o texto do Apocalipse nos apresenta uma mensagem eterna que revigora a nossa fé, que renova a nossa esperança e que fortalece a nossa capacidade de enfrentar a injustiça, o egoísmo, o sofrimento e o pecado. Diante deste Cordeiro vencedor, que nos trouxe a libertação, os cristãos veem renovada sua confiança neste Deus Salvador e Libertador em quem acreditam. No Evangelho, os discípulos, depois da morte de Jesus, voltaram de Jerusalém a Galileia, onde tentaram retomar a vida que levavam antes de conhecer Jesus. Para eles, a história de Jesus tinha acabado e o seguimento resultava no fracasso. Em meio a esses sentimentos que querem esquecer o que lhes aconteceu e se deixar conduzir pelas rotinas bem conhecidas da vida cotidiana, Simão Pedro anuncia que vai pescar e os discípulos o acompanham, levando consigo os pesados fardos do seu passado. Contudo, sentem-se frustrados e desiludidos diante do esforço das diversas tentativas da pescaria. As redes estavam vazias, pois os discípulos atrelados ao passado tinham pescado no mesmo lugar e do mesmo modo. E o convite de Jesus: lançai a rede à direita do barco, é profundamente provocador. Mudem de atitude, inovem suas práticas, busquem outros lugares geográficos, saiam da rotina, sejam criativos. No meio do fracasso, revela-se a presença do ressuscitado. E é ele que, num gesto de hospitalidade, prepara a refeição na praia para os seus discípulos. A presença do ressuscitado muda por completo o panorama de suas vidas. Estavam tristes, cheios de medo, e de repente se convertem em pessoas valentes, cheias de entusiasmo, de esperança, pondo-se a pregar e a dar testemunho em meio a todas as dificuldades. É a presença do ressuscitado no meio deles que lhes devolve a alegria, paz, perdão e o sentido da vida e da missão. A pesca é a figura da igreja na árdua tarefa de evangelizar. É importante perceber que a abundância da pesca acontece quando o discípulo amado reconhece o Senhor. O texto nos faz perceber que o sucesso da missão depende da experiência com o ressuscitado, da obediência à sua palavra e da partilha do pão, que relembra a instituição da Eucaristia. Na continuidade do texto, Jesus dialoga com Pedro sobre 3 perguntas, 3 respostas e 3 conclusões. Apacenta, sirva, cuida das minhas ovelhas. Com essas palavras, Jesus confere a Pedro a tarefa de supremo e universal pastor do rebanho. Confere-lhe o primado que lhe havia prometido quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro, aquele que traiu Jesus por 3 vezes, é chamado para liderar a igreja com a tríplice profissão do seu amor. A fidelidade, o amor e a misericórdia de Jesus humanizam, reconstroem a vida e reativam em Pedro a liderança para o serviço. A pessoa amadurece constantemente no conhecimento, amor e seguimento de Jesus Mestre, se aprofunda no mistério de sua pessoa, de seu exemplo e de sua doutrina. A confiança e o perdão do Mestre fizeram de Pedro uma pessoa nova, forte, humana, solidária e fiel para sempre. A pescaria do lago Tiberíades aponta para a missão.
o pastoreio de Pedro tem em vista os posteriores cuidados pastorais. O pastor precisa de um olhar amoroso, que vai além do seu espaço geográfico. E o pescador precisa de um olhar apurado para o discernimento diante da multidão dos peixes e da amplitude do mar. A comunidade eclesial vive simultaneamente a pescaria e o pastoreio, a missão em alto mar e o cuidado pastoral em terra firme. Então, apacentar as ovelhas e guardar os peixes são tarefas permanentes da igreja que requerem do pastor discernimento, cuidado, partilha, testemunho, anúncio. Sede pastores com o cheiro das ovelhas, diz o Papa Francisco. É preciso cotidianamente despertar nossa capacidade de atenção à vida, de missionar com os outros, de deixar-se surpreender diante da presença do ressuscitado. Enfim, o amor é que leva o discípulo a abandonar tudo e a seguir Jesus. Por isso a conclusão de Pedro acerca do futuro que Jesus propõe: quando, porém, fores velho, estenderás os braços, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Segue-me. Em comunidade, nós somos convidados e convidadas a celebrar a beleza do amor salvífico de Deus manifestado na presença viva do ressuscitado. É o Senhor que se revela nas praias da nossa vida e também nos espera nos fracassos, assim como esperou seus discípulos, com sua presença acolhedora, compassiva, misericordiosa, consoladora, por meio de uma refeição de partilha singela, regada pela acolhida, amizade e humanidade. Essa sua presença renova em nós a aliança de amor, a fidelidade ao projeto do reino e o compromisso missionário. Segue-me. Desejo a todos e a todas um bom final de semana.